Vamos falar sobre um tema muito importante, irmãos, que é liderar, viu, irmão? Olha, irmãos, eu vou confessar para os irmãos que não tem sido fácil, viu? Tem sido tempos trabalhosos, tempos difíceis. Acredito que não só para mim como líder, mas para os irmãos que também lideram, né? Aquele que lidera lá na sua casa, aquele que é líder lá no seu trabalho, né? Aquele que é líder na igreja do Senhor, assumindo um departamento. E liderar como Jesus liderou não é fácil, irmãos. Jesus, ele veio disposto primeiramente a servir, para depois ser exemplo como líder. E olha, irmãos, temos visto a escassez de servos, irmãos. Pessoas que realmente estão dispostas a servir o outro, né? A enxergar a necessidade do outro, né? A se posicionar como Jesus se posicionou, porque onde Jesus passou, né? O lugar não foi mais o mesmo, as pessoas não foram mais a mesma, aconteceu ali transformação, e as pessoas começaram, glória a Deus e aleluia, a enxergar Jesus como líder, como Salvador, como, glória a Deus e aleluia, aquele que veio à terra para pagar os nossos pecados. E não é fácil, irmãos. Acredito que quem lidera na sua casa, para liderar filhos hoje, os pais que são líderes dentro do seu lar, não é fácil, irmão. O mundo, ele se posiciona para arrancar, glória a Deus e aleluia, de nós, né, a posição de liderar como Jesus liderou, de instruir os filhos, né, de a esposa ser aquela que ajuda, né, de o marido dentro do lar ser aquele que dá as ordens, que ordena como é que deve funcionar aquela casa, e não tem sido fácil, irmão. E liderar, irmãos, dentro da igreja pode compreender mais complexidade ainda, irmãos, porque aqui nem todo mundo somos iguais. Se eu tenho um pensamento acerca de uma coisa, você vai ter outro, e olha como o líder deve se posicionar, irmãos, né? Para que aquela vida não se perca, para instruir aquela vida, como assim Jesus passeando pela terra instruiu muitas pessoas a ser líder. E glória a Deus e aleluia, um líder, ele precisa ser guiado pelo Espírito de Deus, irmãos. E o mundo, ele se posiciona para tirar de nós algo tão precioso e poderoso que é o Espírito Santo de Deus. Você já viu, irmãos, um líder guiando na carne e as coisas dar certo? Não tem como, irmão. Alguma coisa até certo momento pode até caminhar do jeito que nós estamos pensando, mas chegar uma ocasião de confronto que você vai, meu Deus do céu, fiz tudo errado, agi errado. E um líder, irmãos, para compreender nos dias atuais, seja dentro da sua casa, seja no seu trabalho, seja onde for, irmão, para se posicionar, como certas ocasiões Jesus na terra se posicionando acerca de coisas que estavam acontecendo, não é fácil. Quando você se posiciona através do Espírito Santo de Deus para ser um líder, irmão, irmão, é muitos levantes, é muitos os levantes. Eu estava vendo um vídeo, né, que o que o pai fazia, o filho fazia, irmão. Certa vez subi numa escada de um shopping e aquela mulher caiu na escada, e o pai subiu na escada, passou direto pelaquela mulher, e lá e veio um meninozinho vindo a ação do seu pai, passou direto, a pobre lá caída no chão precisando de uma ajuda. Assim, irmãos, é hoje, irmão. Veja os espelhos de liderança que os pais são, que os pastores têm que ser, que as lideranças têm que ser, irmão. Às vezes tentamos da melhor forma possível, por meio da palavra de Deus, liderando, irmão, fazendo as coisas certas, ainda se levanta, irmão, ainda tem levantes.
Imagine você fazendo as coisas erradas. Talvez se nós estivéssemos fazendo aqui as coisas erradas, irmão, talvez ninguém se levantasse contra o seu ministério, contra a sua família e contra a minha. Talvez isso não acontecesse, Jonis. Mas quando nós fazemos, tentamos liderar como Jesus liderou, irmão, nós temos que estar com as costas largas, irmão. Não é fácil, irmão. Você ser aquela mulher que dentro do seu lar tem que dar exemplo, irmão, para que o esposo venha para a presença de Deus, para que os filhos enxerguem Jesus. Olha, irmãos, tem dias que eu acredito que você pode passar que é difícil. Tem dias que eu acredito que você pode até pensar assim: Senhor, não aguento mais não, vou largar tudo, vou abandonar o barco, vou sair desse barco, Senhor. Não está dando não estou aguentando não, a pressão, Jesus. Mas Jesus passou por coisas piores do que nós, irmão, e teve que aguentar a morte de cruz, irmão. Sendo um exemplo, Jesus ele tinha que ser exemplo no lar onde ele foi criado. Jesus tinha que ser exemplo como líder aonde ele estava passando. E aonde Jesus passou, enviado por Deus a esta terra, pegando um exemplo do seu pai, as coisas começaram a acontecer, irmão. As coisas aconteceram. E para nós entrarmos aqui no texto, pedi o Jonis para colocar Mateus. Cadê o Jonis? Já subiu para a glória? Então vai, Samuel, agora é tu, viu? Glória. Mateus capítulo 20, do 25 ao 28. Mateus 20, do 25 ao 28. Olha o que é que o texto diz. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes do gentio são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal, ou seja, servo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. O Senhor toca em um assunto crucial naquele momento, porque os príncipes naquela ocasião, eles diagnosticavam e diziam como era que as coisas iam acontecer. As coisas funcionavam do jeito que eles queriam. E Jesus conversando com os discípulos, aqueles que estavam próximo dele: olha, vocês não vão ser assim não. Para vocês serem o primeiro, chegar até um ponto crucial da vida de vocês, primeiro vocês têm que descer, primeiro vocês têm que servir. Então Jesus combate aquela situação, tentando instruir aqueles que estavam ali próximo dele, aqueles que caminhavam com eles, porque os príncipes daquela época, eram eles que dominavam. O texto diz: eles têm domínio sobre todos. Sobre todos aqueles ali eles têm domínio, mas vocês, como se Jesus estivesse dizendo assim: vocês vão ter que ser diferentes. Para vocês chegar a certo patamar, vocês vão ter que servir. Vocês estão dispostos a servir? Porque através de vocês estarem servindo o próximo, eu honrarei a vida de vocês. Então hoje, irmãos, ser servo, servir o próximo, não é fácil, irmão. Porque às vezes, Lucila, você serve, você ajuda, e aquele que você estendeu a mão, ou aquela, são os primeiros que se levantam, são os primeiros que se posicionam contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. Mas era assim que Jesus servia, irmão. Jesus não veio para ser servido. O texto vai dizer que Jesus veio para servir. Mesmo todos se posicionando, indo contra, perseguindo Jesus, querendo matá-lo, Jesus serviu. Mas não é fácil, irmãos. Mas não podemos até pensar, mas
foi fácil para Jesus. Ele era Jesus, ele era filho de Deus, mas ele estava, irmãos, em carne. As mesmas coisas que nós passávamos, Jesus passou. Fome, sede, cansaço, mas Jesus serviu. Jesus obedeceu o Pai. E hoje, irmãos, é difícil. Você vê que dentro de um lar, onde ali pessoas não conseguem obedecer a palavra de Deus, é difícil, irmãos. Um filho hoje, ele obedeceu um pai onde Deus não é o centro, onde Jesus não é o Salvador. É notório hoje dentro do lar contendas, irmãos, brigas, porque as pessoas, glória a Deus e aleluia, não compreenderam, irmãos, que dentro do lar o marido ele serve a esposa tem que servir o marido, mas não, irmão. Está difícil, irmãos, não está fácil. E confesso para os irmãos que a cada dia o negócio vai estar apertando, irmão. A cada dia é eminente, nós vemos a volta de Jesus. Você vê hoje divisão, irmão, dentro das igrejas. Uma igreja prioriza, irmãos, luta, irmãos, para trazer uma doutrina encaixada, certa com esta palavra, com essas verdades. Outros lugares não, irmão. Acontece de qualquer maneira. As coisas funcionam de qualquer jeito. Como eu vou compreender ser um líder como Jesus foi, se aonde eu estou instalado não é priorizado o que, irmão? A palavra que vai me ensinar a ser servo, a servir o próximo. Hoje estamos, irmãos, se caminhando para a volta de Jesus, que se um estiver perto de descer a cova, vem os outros e derruba, irmão. Bora logo derrubar isso aí dentro para ele não sair mais. Irmãos, é isso aí que está acontecendo. É isso. Jesus disse, irmão, que para ser o primeiro tem que servir, irmão. Para ser o primeiro tem que servir. Tem que estar disposto a servir, irmão. Diante de alguns fatos, muitas das vezes tem até que se calar. Meu Deus do céu, eu não posso me posicionar num canto desse. O jovem lá na faculdade, ou ele se posiciona como um cristão, ou ele vai ceder, irmão. Ou ele está disposto ali a servir como Jesus serviu, sem exemplo naquela faculdade, no colégio, onde estiver. Ou então ele vai ceder os caprichos daquele mundo, daquela situação, daquela circunstância. Jesus não cedeu, irmão. Jesus passou por muitas as coisas, mas foi exemplo do Pai, de Deus, do Criador. E não é fácil, irmãos. Aqui numa linguagem diz assim, ó: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser o derradeiro. Como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus poderia muito dizer: Pai, eu desisto aqui de entregar minha vida, porque não tem condições, né? Muitos já tenham feito, ninguém enxerga os milagres, ninguém enxerga que eu vim enviado por ti. Porque, irmãos, foi uma contenda grande, uma intriga grande para que Jesus fosse reconhecido como o Messias, como o Salvador, como aquele que estava disposto a ir até a cruz, se entregar pela humanidade. Irmãos, foi muito levante. E não vai ser assim diferente contra a sua vida e contra a minha. Vai acontecer às vezes levantes dentro da sua casa, às vezes pode acontecer levantes lá no seu trabalho, mas nós temos que permanecer sendo exemplo, ser servindo, irmãos. Difícil, irmãos, viu? Não é fácil. Queria que o Jonilson abrisse outro texto, 2 Crônicas 15, 7.
Você sabe o que é que tem acontecido com muitas lideranças, irmão? Seja dentro do lar, seja lá no trabalho, seja no seu ministério pessoal, seja dentro da igreja, muitos têm desanimado por não aguentar a pressão, irmão. Não aguentar a pressão. Olha o que é que o texto diz: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Tudo que nós fazemos para Deus, irmãos, todo o nosso exemplo de servo, irmão, terá uma recompensa. Nós não estamos servindo aqui ao Senhor, irmão, servindo nossos irmãos à toa. Acontecerá uma recompensa para aqueles que servem como Jesus serviu. Há promessas para aqueles que servem, irmão, para aqueles que amam servir, mesmo diante de todas as coisas, amam servir. Há uma recompensa, irmãos, de vida eterna para a minha vida e para a sua. Eu acredito que não está tão longe disso acontecer, mas infelizmente algumas lideranças, por não suportar a pressão dentro da sua casa, ou seja onde for, na igreja, não tem suportado, irmão. Porque aqui nem todo mundo pensa igual, irmão. Se você trouxer um assunto para cá, talvez eu não pense como você está pensando daquele assunto. Talvez numa roda de pessoas, talvez um pense como você está pensando, e os outros pensamentos sejam diferentes. Quando Jesus estava rodeado de pessoas anunciando glória a Deus e aleluia, que era o Messias, o Salvador, muitos foram aqueles, irmãos, que não acreditaram. Poucos eram aqueles que sentavam e ficavam e compreendiam que ali era o Messias, era o Salvador. Porque muitos viam, irmão, com seus próprios olhos, um exemplo de Jesus na terra. Veja que muitos, irmão Fernanda, vendo Jesus como um exemplo, mesmo assim não quiseram, não acreditaram. Porque o texto diz que Jesus veio para o seu e eles ali rejeitaram Jesus, o Messias. Jesus começou a praticar as boas obras, sendo servo ali, mesmo assim continuou, irmão. Alguns indo contra, alguns não aceitando as palavras de Jesus, o Salvador. Veja que quando Jesus sentava e começava a ministrar, irmão, sendo ali servo de Deus, trazendo uma palavra de esperança àqueles corações, estavam tramando, irmãos, para matar Jesus. Jesus lá, sendo servo, servindo, acontecendo o que é milagre. Jesus não estava fazendo nada diferente, mestre, estava fazendo milagres. Muitos foram ali as curas, os milagres, a transformação na vida de pessoas por trás, irmão, tramando para matar Jesus. Você acha que a sua família sendo um exemplo, não tem gente tendo inveja não, irmão? Tem, irmão. Você acha que a sua família sendo unida lá na sua casa, irmão Fernando, lá na casa do Ernesto, não tem ninguém pensando, tramando em fazer o mal não? Tem, irmão, porque fizeram com Jesus, e Jesus era exemplo de servo. Se nós não formos a diferença aqui, ninguém liga para nós, liga, irmão. É nem saber. Mas quando você é exemplo de servo, irmão, se prepare. Tem as costas largas para receber as pancadas, irmão. Porque foi com Jesus, irmão. Vai ser assim na sua vida e vai ser assim na minha vida, na caminhada até que Ele volte. Vai ser assim. Mas quando você não é exemplo no trabalho, ninguém nem liga em lhe perseguir. Quando lá no seu trabalho, Joninho, tu não serve ninguém vai nem ligar para tu não. Mas quando você começa a servir, sendo a diferença como Jesus foi, irmão, se prepare. Eu fui acusado no meu trabalho de ser a maçã podre do trabalho, irmão. Os caras tramando para pegar o gerente e dar uma pizza, eu ia lá, irmão, de manhã, antes de começar a trabalhar. Gente, faça isso não.
o emprego está difícil, vocês vão perder o emprego. Se vocês for bater no homem lá, vocês vão ser demitidos por justa causa. E o cara pensando que eu estava dando corda para a negada bater nele, foi lá no RH, irmão. Ei, ali a maçã pode da empresa, demitir ele. E eu inocente, irmão, sem saber de nada, ajudando, servindo, sendo servo. Talvez se eu soubesse, a negada vão lá e desce a ripa. Mas quem serve fielmente, irmão, é honrado por Deus. Se você está servindo fielmente a Deus lá na sua faculdade, tem nem perigo de lhe dizer que você vai ser honrado por Deus. Se você lá no seu trabalho, irmão, está servindo fielmente a Deus, sendo servo lá no seu trabalho, Deus vai lhe colocar em lugares maiores onde você está, irmão. Deus vai lhe honrar lá no seu trabalho. Se você está sendo servo dentro da igreja, irmão, glória a Deus e aleluia, fazendo o seu ministério, servindo como Jesus ensinou, não tem nem perigo de o Senhor lhe honrar, irmãos. Pode se levantar quem for, irmão, pode dizer o que for contra a sua vida, mas ninguém consegue prevalecer aquele que serve fielmente o Senhor, irmão. Ninguém. Tenho certeza por meio dessa palavra, irmão. Acharam que ia matar Jesus e o plano acabou. Ei, irmão, o plano era esse, o propósito era esse. Jesus ia até a cruz, sendo servo, entregando a sua vida para hoje, irmão, nós estamos aqui, nós temos acesso a Deus. Era esse, irmão. E toda a estratégia para matar Jesus, achando que o vencer, irmão, perderam. A liderança é uma grande responsabilidade. Liderar é não mandar nos outros, nem ser dominador. Liderar é guiar, ensinar e preparar as pessoas. O líder é responsável por ajudar no crescimento das pessoas. Olha, irmãos, que responsabilidade nós temos. A sua criancinha, ela foi gerada no seu ventre, ela vai crescendo. E você, irmão, tendo que, olha a responsabilidade, irmão, de gerar aquela criança se crescendo e você sendo um exemplo, irmão. Num mundo que já é corrompido, irmãos, num mundo que já és do maligno, como a palavra diz. Olha a responsabilidade, irmãos, de um líder que lidera alguma coisa dentro da igreja. Tendo que ser um exemplo, não só dentro da igreja, mas ser um exemplo lá fora, irmão. As pessoas lhe conhecendo verdadeiramente que você é líder, que você lidera, tem a responsabilidade de liderar o seu próprio ministério, irmão. Olha a responsabilidade de um líder, irmão, ter o cuidado para o seu pé não deslizar, glória a Deus e aleluia, e vir uma ruma de apontamento. Olha a responsabilidade, irmão. Jesus liderando, irmão, já vinham os apontamentos, irmão. As pessoas já se levantavam, glória a Deus, contra Jesus, irmão, sendo um exemplo, irmão. Não é fácil, irmãos, não é fácil. Um bom líder precisa estar sujeito ao grande líder, Jesus. Isso significa obedecer Jesus e seguir seu exemplo. Para liderar é bem preciso dar um exemplo. O que você faz vai falar muito mais do que palavras. O que nós fazemos, irmãos, talvez, tenho certeza que pessoas serão alcançadas pelo seu exemplo. Talvez não vai precisar nem fluir dos seus lábios, Jesus te ama, mas através do seu exemplo, irmão, consegue, irmão, com o Espírito Santo introduzido através da sua vida, convencer um pecador do caminho a qual ele está. Exemplo vale muito mais do que palavras. Às vezes nós pregamos, irmão, né? Mas às vezes, com certeza, vai ser através do nosso exemplo um pecador vir ao arrependimento, uma vida ser transformada, ser restaurada. Olha, irmãos, é a responsabilidade que está sobre um líder, irmão.
Você liderando dentro da sua casa, irmão, se você não for o espelho, como serão nossos filhos? Como nossos filhos olharão para nós? Certa vez, eu vou contar, né, porque eu estava lá. Meu tio sempre, quando bebia na frente dos meus primos. Meus primos assim, na calçada, junto com a minha tia. E meu tio lá empurrava o pau na cerveja e na cachaça. E isso foi criando mentalidade nos meus primos. Certa vez, um dos meus primos lá na roda de bebida, o meu tio foi querer falar alguma coisa. Eu disse porque eu estava perto, ele disse: o senhor nunca foi exemplo. O senhor bebia na minha frente. Isso aqui que eu estou fazendo hoje, eu vi você fazer na minha frente, quando eu era criança, jovem. Então você não tem autoridade hoje, desse jeito. Se tivesse um buraco, meu tio tinha enterrado a cabeça e tinha entrado. Você não foi exemplo. Se calou, sabe o que é um pai se calar, irmão? Ficar calado, dar meia volta e ir embora. Porque não foi exemplo, irmão. Se para nós, irmão, que já lutamos para ser exemplo, não é fácil, irmão. Porque as perseguições daqueles que são servos, de que faz mesmo com amor, por gratidão a Deus, irmão, as perseguições vão aumentar a cada dia. Se nós formos um líder que é corrompido, irmão, normal isso aí agora. Normal a corrupção aí agora. É normal eu querer ser mais do que o outro, é normal, irmão. Aí para muitos aí fora. O mundo ensina, irmãos, que nós podemos ser quem nós queremos. Aí fora. Hoje o pai não pode mais pegar um cinturão e se for dar no menino, a vizinha denuncia, o outro faz alguma coisa. Se o menino faz alguma coisa errada, e aí, irmão, como é que nós iremos ficar como um líder que já demos exemplo para os nossos filhos? Vamos deixar isso passar, irmão? Ou porque A e B vai denunciar? Não, irmão, nós podemos pegar uma chinela e um cinturão e descer a ripa quando as coisas não acontecem do jeito que está na palavra de Deus. Jesus disse que, descia a ripa porque amava os seus filhos. Às vezes o chicote desce em nós porque Ele nos ama. E nós não podemos fazer isso como um líder dentro da nossa casa. Agora, irmãos, aí fora nós não podemos mais se posicionar como cristão, não. Que é tolerância não sei o que aí. Tolerância religiosa. Eu não posso mais defender a minha fé. Eu não posso mais defender o que eu creio. Porque quando eu me defendo no que eu creio, vai todo mundo contra, as pessoas vão contra. Que é isso, irmão? Nós somos servos como nós temos que ser servos como Jesus foi. Muitos foram os levantes, mas Jesus permaneceu o mesmo. Jesus não mudou. Jesus continuou servindo, continuou operando milagres. Teve algumas ocasiões de Jesus fugir, porque aquela não era a hora. Jesus teve que ir. Mas Jesus foi lá, irmão, foi o mesmo exemplo. Foi um exemplo. Todo mundo está debaixo de liderança, em alguma altura da vida. É muito importante obedecer e dar honra aos líderes, porque o seu trabalho é muito difícil. Em vez de criticar, devemos dar ajuda e imitar os bons líderes. Tá pesado, irmão, ser liderança, viu? Tem hora que se torna peso, irmão. Se você olhar para o lado, você se vê sem ninguém. Meu Deus, estamos sozinhos, Meu Deus, cadê o povo que vai morar no céu? Meu Deus, cadê a minha família, que é para ser uma família abençoada, uma família que eu creio que vai morar no céu? Cadê? Tem muitos momentos, irmãos, que nós vamos se sentir só. Vamos ser criticados no nosso trabalho, vamos ser criticados até às vezes dentro do nosso lar. Vamos ser criticados quando passarmos na rua com a nossa Bíblia debaixo do braço. Crítica de todos os jeitos, irmão.
Você hoje, irmãos, nós vemos notório, irmão, falsos profetas atuando na terra, irmão. Como a palavra de Deus diz, falsos profetas, isso já não é mais, irmão, lá longe, está acontecendo hoje, irmão. Falsos profetas atuando, e muitos são aqueles que seguem, mestre. Muitos são aqueles que vão no mesmo caminho. O Senhor diz aqui que devemos imitar os bons líderes, irmão. Aqueles que priorizam a palavra, aqueles que lutam, glória a Deus e aleluia, para permanecer na presença de Deus. Aqueles, glória a Deus e aleluia, que se levantam quando uma coisa não vai estar contra a palavra de Deus. Ei, irmão, temos que imitar os bons líderes. Temos que imitar o líder maior, Jesus, irmão. Porque a corrupção já está aí, irmão, instalada. Instalada a corrupção. Imagina lá Israel, irmão. Um cristão se bater com um daqueles caras e ter que negar Jesus. E ter que ser um exemplo. E ter que ser um líder como Jesus foi, irmão. Porque lá os caras arrancam a cabeça de um brincando, irmão. Não sente nada. Ah, irmão, ser líder no Tranqueiro Neves aparentemente pode estar bom, irmão. Mas isso, irmão, não vai continuar assim até Jesus voltar, não. Daqui uns dias, irmãos, ou daqui a algum tempo, pode ser que nós estejamos aí fora, fazendo evangelismo e a polícia nos leve. Porque é tolerância religiosa. Todos nós entrando dentro do camburão da polícia porque estamos pregando a palavra, tentando ser exemplo como Jesus foi. Ou nós atuamos assim, irmão, herdamos a nossa salvação, ou nós iremos se corromper. E muitos, irmãos, infelizmente, são aqueles que já se corromperam. Infelizmente. Hebreus 13, 17, Janice. Glória a Deus. Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Obedeça aos seus líderes e submeta à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como devem prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não peso, pois isso não seria proveito para vocês. Olha, irmãos, eu e o Emerson já temos conversado muito, eu, o Emerson e o João Nilson. Jesus, né? Deus plano para nossas vidas. Meu Deus do céu, tem misericórdia de nós. Glória a Deus e aleluia. Porque tem dias, irmãos, é que nós se sentamos aqui para discutir acerca do reino de Deus, irmão. Preocupado com a vida de vocês. É se lembrando que tem que visitar um, tem que visitar outro, né? E tem hora que nós olhamos, irmão, meu Deus do céu. Senhor, levanta o povo que vai morar no céu. Senhor, levanta para nos ajudar numa obra tão árdua, irmão, muitas das vezes. Às vezes eu olho para a Manu, tantos anos de ministério infantil, irmão, que essa mulher já passou, meu Deus do céu. Por cima de todas as coisas para permanecer, para honrar o seu Deus nesse ministério. Olha quantas coisas você já passou, irmão. Olha quantas mudanças Deus já fez na sua vida para hoje você estar liderando algo, irmão. Está cuidando de uma vida, isso quer dizer que você é um líder, irmão. Se você está cuidando do seu filho, ali ensinando eles os caminhos do Senhor, você é o líder para ele. Se você está sendo um exemplo dentro do seu lar, para o marido, glória a Deus, ou para a esposa, você está sendo ali um líder para ele, irmão. E muitos são os levantes, irmão, para tirar de você esse exemplo de Jesus de ser um líder, irmão. Tem hora, irmãos, que você se sente pesado, irmão. Meu Deus, o peso está grande. Meu Deus, a tua obra é árdua, Senhor. Hoje era o meu dia de estar ministrando aqui. O João Nilson, pelo amor de Deus, homem.
Não tem ninguém aí para me salvar hoje não. Jones, mas está todo mundo ocupado. Então, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer, irmão? Né? Não porque eu esteja sentindo alguma coisa, mas é porque, irmão, as coisas às vezes tomam o nosso tempo, irmão. Às vezes o cotidiano do dia a dia vai arrancando de nós essa proximidade de Deus, irmão. Esse exemplo de ser servo, irmão, arranca, irmão, infelizmente. Alguns dias sem trabalhar, tendo que trazer dinheiro para dentro de casa, irmãos, e meu Deus do céu, e tendo que fazer a obra do Senhor, e o Senhor, meu Deus, o que é que eu faço, Senhor? Faça a minha obra. Tendo que trabalhar até um pouco mais tarde para ganhar um pouquinho a mais, e tendo que parar aquilo dali, irmão, deixando de lado para realmente, não porque eu sou o super-homem, não, irmão, porque eu sei de onde eu saí, o exemplo que eu tenho que ser para minha casa, para minha família, para os meus irmãos. Eu, Jonilson, 5 e pouco da tarde, Jonilson, vai dar certo, vai dar certo, Jonilson. Jonilson, amém, amém, varão, amém. Fácil, irmão, não é fácil, mas é prazeroso, irmão, fazer a obra do Senhor, ser servo, não para ser reconhecido por os homens dessa terra, meu irmão, porque se nós formos esperar ser reconhecido por homens, irmão, talvez não sejamos, talvez sejamos frustrados. Nós temos que, glória a Deus e aleluia, fazer a obra do Senhor para que quem venha nos reconhecer naquele grande dia seja o próprio Senhor. Ah, meu servo, eu lembro de quantas vezes, minha serva, você teve que passar por cima de tudo, né? Você teve que se levantar de madrugada para orar pelos seus, para orar pelaquela vida lá que eu coloquei diante da sua presença para você cuidar. Ah, meu servo, hoje você será honrado. Entra aqui no gozo de meu Pai. Então pronto, irmãos, é isso que nós esperamos se cumprir na nossa vida, certo? Não pelo que nós fazemos, irmão, mas por gratidão, pelo amor que está no teu coração e no meu, pelo exemplo, irmão, de ser um líder. Seja assim lá, Gabriel, na sua casa, viu? Que você vai ver as maravilhas de Deus acontecendo lá na sua casa, certo? Glória a Deus e aleluia. Amém, irmãos? Não vamos se prolongar muito, aqui é muito direto e prático para a nossa vida. Isso é a praticidade para a nossa vida. Aí duas coisas, irmãos, para ser um líder: ser cheio e guiado pelo Espírito Santo, e nunca perca a oportunidade de manifestar o poder de Deus em você, porque vai ter alguma hora, irmãos, que o poder de Deus vai ser manifestado através das nossas vidas. Algum momento, algumas vidas irão olhar para nós e ver nós como um exemplo, como luz, como sal da terra. Vão enxergar em nós Jesus, irmão. Seja cheio e nunca perca essa oportunidade. Meu Deus, eu devia ter pregado para aquela pessoa. Por que que eu não? Meu Deus, por que que eu não fiz isso? Então nunca perca a oportunidade de, através da sua vida, o poder de Deus ser manifestado para um pecador se arrepender. Seja ele dentro da sua casa, seja ele seu colega, seja ele lá fora, seja ele até que você não conheça. Mas nunca perca essa oportunidade. Eu digo para o Samuel lá em casa: Samuel, tu tem que deixar ciente quem tu é lá no teu colégio, mano, para depois as pessoas não te confundirem como qualquer um, como uma pessoa que não é cristão. Seja exemplo lá, Samuel. Samuel, tu vai pro shopping com teus amigos. Eu falei para ele: por que tu não convida eles para a igreja, mano? Eu vou convidar, pai. Pronto, faça o convite. Talvez no primeiro convite ele não venha, talvez no segundo não venha, mas talvez lá do terceiro em diante pode causar curiosidade neles, e quando eles chegarem aqui as coisas ser diferentes, irmão. Seja exemplo. Eu sei que você está sendo lá na faculdade, mas permaneça assim. Eu sei que não é fácil onde você está, mas permaneça assim, irmã Fernanda. Permaneça lá na sua casa, Docília, sendo esse exemplo, para um dia Deus lhe honrar, as vidas serem alcançadas. Seja exemplo lá, Gabriel. Muitos podem ser os levantes contra a sua vida, onde você está, onde você possa estar instalado, mas seja um exemplo lá, que um dia você vai ver o manifestado poder de Deus. Temos que ser exemplo, irmão. Ou nós somos exemplos, ser servo, ou então, irmãos, nós se corrompemos e abandonamos o barco. Jesus ainda está remando nesse barco.
Amém? Agradeço aqui a oportunidade, convidar o Emerson. Emerson vai dar os avisos e encerrar com oração, amém?